Salut les gars! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a primeira das duas aulas que nós havíamos combinado de fazer reposição por aula gravada. Vocês não vão ver meu rosto aqui, eu vou colocar só a minha voz e a tela para vocês verem a explicação dessa expressão aqui em francês. A gente começou a ver as expressões, as estruturas gramaticais chamadas de expressões em francês. A gente viu a expression du but, primeiramente, que era a expressão do objetivo, como a gente expressa o nosso objetivo em francês. E agora a gente vai ver a expression de la cause. Expression de la cause. Não é difícil, gente, como a própria definição aqui está dizendo. Ce sont des mots et des phrases utilisés pour marquer la cause d'une action, d'un événement. Ou seja, são palavras e frases usados para marcar a causa, a razão de uma ação e de um acontecimento. Então, essas palavras, essas estruturas aqui, talvez uma outra vocês já conheçam, mas a gente vai entender agora como ela é usada, né? Por que ela é usada? Porque cada uma delas é usada numa estrutura, num contexto, querendo dizer alguma coisa, mas todas elas explicando a causa. O primeiro exemplo vocês conhecem de cor e salteado desde as primeiras aulas do francês. O parce que, que é uma expressão da causa, ou seja, você com o porquê você explica a causa. Olha lá, j'étudie le français parce que j'adore les langues. Parce que j'adore les langues. Eu estudo francês porque eu adoro as línguas, os idiomas. E tá até ali um asterisco dizendo cause que l'interlocuteur ne connaît pas. Ou seja, é uma causa que a pessoa que está conversando com você, o teu interlocutor, não conhece, ele não sabe. Você vai explicar com o parce que por que aquilo, né? Então ele não conhece a causa. Então, por exemplo, vou aumentar um pouquinho esse diálogo com o mesmo exemplo. Pourquoi tu étudies le français? J'étudie le français parce que j'adore les langues. Essa pergunta podia ser respondida diretamente com o parce que j'adore les langues, né? Não tinha necessidade de colocar o j'étudie le français antes. Mas para uma pessoa usar o pourquoi, é porque ela não sabe a causa, ela está perguntando a causa. Pourquoi tu étudies le français? Aí você diz, j'étudie le français parce que j'adore les langues. Esse é o primeiro exemplo. A segunda expressão de la cause que a gente tem aqui é o puisque. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o puisque com o parce que, tá? O puisque você vai usar, tá dizendo ali embaixo já, ó, quando o teu interlocutor já conhece a causa. Ele já sabe, só que você só está retomando a causa na frase. O parce que, como nós vimos, ele introduz algo novo. O puisque não. O puisque ele vai dizer algo que já se sabe. Então, por exemplo, ó, puisque tu n'as pas d'argent, tu restes chez toi. Então, nesse contexto aqui, ó, visto que, uma vez que, a gente traduz assim, tá? Uma vez que, visto que, já que você não tem dinheiro, você fica na sua casa. Que horror de frase, né, gente? Pardon. Colocando num contexto maior, olha aqui, ó. E si on allait au cinéma? E se a gente fosse ao cinema? Je peux pas, je n'ai pas d'argent. Não posso, não tenho dinheiro. Né? E a pessoa diz, puisque tu n'as pas d'argent, tu restes chez toi. A pessoa está retomando uma informação que já foi dita na frase, ou está subentendida, ou eles já conhecem de outras situações. O puisque não apresenta nada de novo. A pessoa só está retomando na frase algo que já é conhecido pelos dois, pelos interlocutores, né? Pelo interlocutor e pelo locutor, né? Pela pessoa que está emitindo a frase, d'accord? O comme, pessoal, comme. Pronúncia aqui, ó, sempre dica. Quando eu tiver dois M's, geralmente quando uma letra, uma consoante está repetida,
você abre ao máximo a consoante, a vogal que vem antes. Então esses dois M's vão fazer você abrir o O como O, comme. Né? Então o comme, que a gente traduz como, por como em português, ele é muito parecido com o puisque. Na verdade, no dia a dia, as pessoas trocam. Elas acabam usando do mesmo jeito comme com o puisque. Mas é que a diferença mesmo, gente, de fato, ela é muito sutil. Porque nos dois casos, o interlocuteur já conhece a razão, a causa, né? Mas aqui a gramática francesa diz que é para você usar com uma certa insistência, às vezes com ironia, às vezes para pegar no pé, sabe? Então, por exemplo, ó, comme tu seras libre le matin, tu pourrais aller au supermarché. Como você vai estar livre de manhã, você poderia ir no supermercado. Aumentando um pouquinho esse diálogo para a gente ter uma noção, por exemplo, ó, tu travailleras le samedi matin. Você vai trabalhar no sábado de manhã? Non, je ne ferai rien. Não, não vou fazer nada. Né? Ele, tipo, não vou fazer nada, tô livre. Aí a pessoa diz, comme tu seras libre le matin, tu pourrais aller au supermarché. É como se ela tivesse dando uma forçadinha de barra. Então, ó, como você vai estar livre, então você pode ir ao supermercado. Né? Mas no dia a dia, assim, gente, o puisque e o comme, eles são sinônimos, tá? Não tem essa sutileza necessariamente, tá? E aí a gente passa para outra agora, que é o grâce à. Pessoal, o grâce à é sempre para dar alguma causa positiva, tá? Sempre algo muito positivo na visão daquele que está emitindo a frase, né? Do emissor da frase. Então, por exemplo, je vais mieux grâce aux médicaments que j'ai pris. Eu estou melhor graças aos remédios que eu tomei. Então, os remédios fizeram com que ele ficasse melhor. Essa pessoa ficasse melhor. É algo positivo. Então, você vai dizer grâce à. Presta atenção que o grâce à, a gente tem uma preposição ali, que é o à, e ela pode fazer o que a gente chama de contraction, né? Uma contração com os artigos que vêm depois. Então, por exemplo, les médicaments, L-E-S, no plural. O A com o le junta para fazer o. É como em português, né, gente? A mais os dá aos. Graças aos medicamentos, aos remédios. Em francês isso também acontece. E a gente tem uma outra frase aqui que eu coloquei para a gente ter uma noção, que é il touche un gros salaire grâce à ses efforts. Então pode ver que é uma causa positiva também. Ele ganha um salário alto graças aos seus esforços, né? Não caiam nessa, tá, gente? Meritocracia é uma falácia. Brincadeiras à parte, a gente pode ver que o grâce à... Aqui eu acabei colocando duas frases que ele aparece no meio, mas ele podia começar a frase sem problema, tá? Você pode inverter aqui as orações. Você pode colocar grâce à ses efforts, il touche un gros salaire. Não tem problema, tá? Então, lembrando, grâce à sempre para uma cause positive, tá? Vamos passar agora para uma cause negativa. Uma causa negativa. E a expressão de la cause que a gente usa aqui é à cause de, que a gente mais ou menos traduz por causa de ou por conta de. Tá? Por exemplo, je ne peux rien faire à cause de mon travail. Então, eu não posso fazer nada por causa do meu trabalho. Claro que falta um contexto nessa frase, a gente não sabe do que se trata, né? Mas aqui ele está expressando algo negativo. Vamos dar um outro exemplo aqui, que talvez vocês entendam melhor da nossa realidade. Brincadeira, gente, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. À cause du président, le pays va mal. À cause du président, le pays
va mal. Ou seja, por causa do presidente, o país vai mal. Então, aqui a gente tem um acuse de começando a frase. Então, ela pode vir no meio da frase, ela pode começar a frase. Cuidado novamente aqui. Da mesma forma que o A do grâce à fez a conexão lá com a contraction com um artigo, o de, a preposição de, também pode fazer. Então a gente tem a cause de e a gente tem um artigo junto com o président. Le président. Então fica a cause du président. Como em português, né, gente? De mais o faz do. Por causa do. A gente não fala por causa de o presidente, né? Então tá aí mais uma expression de la cause que é a cause de, que é de uma cause negativa. Continuando, gente, temos o sous prétexte que. Sous prétexte que. Em português a gente tem mais ou menos o equivalente, que é sobre o pretexto de alguma coisa, né? Sob pretexto. Então, por exemplo, aqui o subtexto, na verdade, ele é usado quando a gente duvida um pouco daquela causa. Tipo, alguém explicou alguma coisa, deu uma explicação, mas você meio que tá duvidando daquilo. Você não tem muito bem certeza, tá? Par exemple, il n'est pas venu aujourd'hui sous prétexte qu'il est malade. Ele não veio hoje sob o pretexto de estar doente. Então, assim, a pessoa disse, não vou hoje porque eu tô doente. A pessoa que ouviu isso, ela não acreditou muito e tá reportando para outra pessoa algo que ela não acreditou muito, né? Il n'est pas venu aujourd'hui sous prétexte qu'il est malade. Outro exemplo para vocês. Sous prétexte qu'elle est riche, elle ne travaille pas. Ou seja, com a justificativa ou sob pretexto de ser rica, ela não trabalha. Então, a pessoa que está dizendo essa frase, ela está duvidando um pouco desta causa, tá? E pode ver também que o que, né, gente, pode cair se começar com vogal, cai o e, sobe uma apóstrofe. E é claro também que ele começa uma frase ou pode estar no meio. Então, tanto faz começar a frase como colocá-la no meio. Essa frase, por exemplo, nós poderíamos dizer elle ne travaille pas sous prétexte qu'elle est riche. Então, não importa aí a ordem dos fatores, não altera o produto, tá? Vamos para en raison de. O en raison de é algo que é indiscutível. É uma causa indiscutível, né? Indiscutável, ou seja, a gente não tem como reagir em relação àquilo, porque é indiscutível isso. Por exemplo, en raison du racisme structurel, on doit toujours réfléchir à nos actes. Ou seja, em razão do racismo estrutural, a gente deve sempre refletir sobre os nossos atos, as nossas ações. Então, esse en raison de, está aqui começando a frase, falando de um contexto que é indiscutível, que a gente sempre precisa refletir sobre os nossos atos. Olha outra aqui, outra frase também que é indiscutável. Ils ont protesté en raison de la truculence de la dictature. Eles protestaram em razão da truculência da ditadura. Então é algo indiscutível que a ditadura existiu, que a ditadura foi truculenta, ou que as ditaduras são truculentas, e as pessoas foram protestar. Então a gente tem en raison de. No senso comum, gente, no dia a dia, essa nuance, esse detalhezinho de ser indiscutível, porque uma coisa indiscutível pode mudar de pessoa para pessoa, né? E às vezes ele acaba se misturando com o comme, sabe? Ou puisque, ou mesmo parce que, sabe? Não tem muita... Eles não têm muita essa sutileza na hora de usar no dia a dia, tá? Muitas pessoas confundem, é natural, né? E para terminar, mais uma aqui, a expression de la cause qui a suite à, que é a cause directe d'une action.
é bem interessante porque, ó, por exemplo, essa frase: Suite à l'incendie, les pompiers sont arrivés. Seria assim como: em seguida ao incêndio, os bombeiros chegaram. Como se foi logo em seguida. Então, assim, a razão dos bombeiros chegarem, a razão direta dos bombeiros virem para um lugar, chegarem em algum lugar, é o incêndio. Então você coloca o suite à l'incendie. Suite à l'incendie, les pompiers sont arrivés. Eles só vieram por causa disso. É a causa direta daquela ação. Tá? Então você pode começar a frase suite à, mas também pode colocá-la no meio. Par exemple, il est venu chez moi suite à l'appel que je lui ai fait. Ele veio na minha casa logo depois, tão logo, assim que, a gente fala em português também, né? Logo que eu fiz como é que pode dizer isso? A tradução fica um pouco complexa, vocês perceberam, né? Seria um tipo tão logo ou logo depois do telefonema que eu fiz para ele. Então, a causa direta da ação foi dele vir na minha casa, foi da chamada, da ligação, do telefonema que eu fiz para ele, né? Da ligação que eu fiz para ele. Então, a pessoa veio rapidinho. E ela veio justamente por causa disso. É a causa direta de uma ação. Também é algo mais sutil, né? É uma sutileza da língua. E com isso, pessoal, a gente termina aqui a nossa aula bem curta, mas bem direta, sobre l'expression de la cause, né? Todas as expressões de causa em francês. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Não na próxima aula gravada aqui, mas na próxima aula presencial nós faremos alguns exercícios para praticar l'expression de la cause. Merci beaucoup, bon week-end et bonne semaine. Au revoir.